Fala, Nexialista! Estamos de volta! Quem estava com saudade do Nexo Podcast, estamos iniciando o 4º episódio, Jornada Profissional. E hoje o convidado é mais do que especial. Muitos conhecem ele por Nonato, mas é o meu grande primo, Leandro. Tudo bem, mano? Beleza, mano. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com você. Estamos aqui diretamente de São Caetano, São Paulo, no home studio do Leandro. Posso chamar de Leandro, né? Chame de mim. Mim. Pode me chamar do que você quiser, velho. Fica à vontade, Vocês vão já entender o porquê que a gente tá aqui, né? Hoje o episódio é muito especial porque ele vai trazer um tema que, apesar de ser oriundo do universo da música, né? Você tá vendo aqui, tem todo um estúdio, os instrumentos ali atrás, mas ele serve de inspiração para toda e qualquer profissão. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco de jornada profissional e a gente vai trazer um pouco da história do Leandro, da experiência dele e a grande pergunta que a gente faz: o que seria um profissional de sucesso? Qual a definição de sucesso? Fama, reputação, realização profissional? Que tipos de reflexões a gente pode fazer? E hoje eu convido você a fazer parte dessa jornada junto com a gente para descobrir isso. Tá pronto? Acho que sim, vamos descobrir. Beleza. Então, para começar, vamos relembrar, né? Faz muito tempo que a gente não gravava o nosso episódio. Como é que funciona aqui o Nexo Podcast? Nós iniciamos com um despertar, depois a gente entra no bloco de aquecimento, depois no aprofundamento, em que a gente entra um pouco dentro do tema. Depois a gente faz o quadro Conectando, onde a gente vai conectar alguns pontos que nem sempre são tão óbvios, tá? Para quem conhece ou não o assunto. E no final a gente faz uma espécie de exercício de projeções de Metanex, para a gente considerar algumas possibilidades e imaginar alguns cenários que também não são tão claros quando a gente está discutindo um determinado tema. E no final a gente fecha, a gente tem uma novidade. Então fica até o final. A gente tem uma novidade aí para quem nos assistir até o fim. Sim. Vocês vão gostar. Tem muita coisa boa por aí. Beleza? Beleza pura. Show de bola. Prazer grande, mano. Prazer enorme, velho, ter você aqui. Top. Começando, inicialmente eu queria que você se apresentasse. Fala um pouco aí pro pessoal. Quem é Leandro? Quem é Nonato? Basicamente, mas assim, para te ajudar, queria que você falasse 3 curiosidades sobre você e uma qualidade e um defeito. Tá. Bom, meu nome é Leandro Nonato Martins. As pessoas me chamam geralmente de Nonato, desde a época que eu servi o tiro de guerra. E aí esse sobrenome foi ficando. Inclusive no meio musical, que é a minha profissão, a minha área, né? Eu sou formado em música. Eu toco alguns instrumentos, especialmente de cordas. Trabalho no meu home studio, mas eu também trabalho com musicais, trabalho fornecendo trilhas sonoras, arranjos, transcrições, faço vários serviços voltados para música. Eu tenho 36 anos e eu sou um cara bem pacato. Gosto muito do que faço, sou muito simples. E só quero ter uma vida que eu não me arrependa. Boa. Acho que é isso. Gostei. Tá, agora eu quero as curiosidades. Curiosidades, sim. 3 curiosidades sobre mim, um defeito e uma virtude, né? Pode. Bom, uma curiosidade sobre mim é que eu gosto muito de fazer exercício físico. Dá pra anotar. Manda um book aí, manda um book. Eu sou fissurado por musculação, eu gosto muito. Um dia eu chego lá. Eu gosto bastante. Eu sou movido à atividade física. Se eu não fosse para a área da música, com certeza eu ia considerar ir para a área da educação física, alguma coisa relacionada a esporte, a mexer o corpo. Porque eu gosto muito. Apesar de ser muito quieto, eu não sou hiperativo, mas eu gosto muito de gastar energia, né? Outra curiosidade sobre mim, eu tenho uma facilidade para ler as coisas de ponta cabeça. Sério? Mano? Sabia? Essa aí eu não sabia, Eu tenho uma facilidade para ler as coisas de ponta cabeça. Eu tento ler um livro, por exemplo, de ponta cabeça, mas eu poderia ler muito mais rápido se eu lesse normal. Sim, só que se eu ler de ponta cabeça, quando eu ler normal, eu vou ler muito mais rápido. Legal. Isso eu acho que tem uma relação com a música também, Sim. de você ler partitura mais rápido, de você se virar com o que aparece na sua frente, né? É um estímulo diferente.
É um estímulo diferente, sobre um ângulo diferente, só pra sair da zona de conforto, porque ler é um negócio que a gente faz tanto, todo dia, toda hora, que a gente nem pensa mais pra ler. Legal. Então, quando você coloca um obstáculo assim, você, sabe, parece que reativa algumas áreas, né? Boa. Eu acho que isso reflete em mim em outras questões, né? Em outras circunstâncias. Eu gosto de propor desafios assim pra mim. Outra curiosidade é que eu sou viciado em anime. Anime e jogos, assim. Eu gosto muito de... Não consigo dormir sem Desde assistir. criança, né? Quando Desde a gente criança, jogava, a gente ia pra Cara, locadora. Nossa, eu adoro anime e jogos, assim, eu sou muito nerd, mas muito nerd mesmo. Apesar de gostar de atividade física, né? Porque tem aquele conceito de que o nerd é um cara recluso, né? De que ele não faz atividade física. Não, pelo contrário, eu adoro atividade física, só que eu também tenho esse lado nerd muito forte, assim. Marvel, Crunchyroll, animes do Crunchyroll, sabe? Eu assisto, assim, a rodo. Check. E um defeito e uma virtude, vamos lá. Eu acho que eu posso falar um que pode ser os dois. Beleza. Sou muito teimoso. É mesmo. Eu sou muito persistente, cara. Assim, eu acho que, por um lado, isso pode ser muito ruim, pode ser um defeito. Em insistir na mesma coisa. O insistente é diferente do persistente. É? É. Olha só. Acho que você quis falar mais no sentido de insistir. É, no sentido de insistir. Como conotação negativa. Sim, sim. Mas o persistente é interessante. Eu acho Porque que o persistente, ele não desiste. Uhum. Tipo assim, a parada tá difícil, tá dando errado, ele tenta outra solução. Mas eu posso pensar que os dois têm uma origem na teimosia? É, querendo ou não, é o cara que vai. É o cara que vai continuar tentando. Isso. Né? Seja a diferença é se é da mesma forma ou não. Ah, sim. Entendeu? Porque o persistente, ele fica ali num leque. Nessa aqui não deu, agora eu testo essa. O insistente, ele vai na mesma tecla. Na mesma coisa. Até... Né? Eu acho que eu tenho essas duas características. Tem certas coisas que eu insisto na mesma coisa, eu martelo do mesmo jeito pra ver até onde vai e eu demoro pra perceber que não é por esse caminho, que não é isso. Mas é tênue, né? O limite de você pensar. Então... Porque não tá escrito lá, não, esse caminho não, esse caminho sim. Então você tem que ir sentindo, né? Assim, e acho que a mudança de postura começa quando você quer parar de fazer a mesma coisa e tentar fazer algo diferente. Então, essa decisão às vezes é difícil pra mim. Então, por isso que eu acho que eu sou bem teimoso, sou bem persistente e bem insistente. Legal. Eu acho que depende da circunstância, né? Top. Então, fechamos o primeiro bloco, em que a gente conheceu... Não é nem um bloco, né? É uma introdução. A gente conheceu um pouco mais sobre o Leandro. Vai conhecer muito mais ainda. Agora a gente passa para o despertar e já engata no aquecimento. A gente vai falar aqui sobre jornada profissional. O episódio passado, que se você não assistiu, assista. Nós falamos de jornada empreendedora. Então, a gente foi analisando aquela questão de, pô, eu sou bom em algo, eu vou... desenvolver uma solução para algo que crie valor, né, de preferência, lógico. Que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo, identifico um público, entrego aquilo e vou empreender, né, em projetos, em desafios, etc. Hoje é um viés mais... É uma jornada muito parecida, porque a jornada humana ela é uma só, na verdade, só que ela tem vários prismas, né? Então, assim, a jornada profissional, ela também tem muito disso, com a diferença em que é algo mais, assim, autônomo, algo mais atrelado a uma profissão específica, né, a um ofício, mas que no final das contas a gente busca a mesma coisa. Liberdade, realização. Felicidade, estabilidade, né, sucesso, o tão famoso sucesso, né, mas qual a medida de sucesso? Acredito que cada um tem a sua, né? Já adiantando aí um pouco do que a gente vai conversar. Eu acho que muitas pessoas confundem sucesso com ser famoso, né? Isso acho que é a confusão mais comum, né? Tem pessoas que acham que para você ser bem sucedido, você tem que ter um alcance grande de pessoas. E não necessariamente isso é verdade, né? Eu conheço, inclusive, muitos músicos que vocês nunca vão ouvir falar do nome deles e eles são muito bem-sucedidos e, sabe, tem uma vida profissional muito estável, né? Com seus percalços da vida, que sempre acontecem, mas eu tenho referências, assim, que, sabe, me inspiram. E tudo bem, assim, eu acho que é uma questão pessoal também. Não estamos aqui, eu acho, para dizer o que é certo e o que é errado. Se a pessoa busca ser famoso, beleza. Se isso se ela se identifica isso como uma oportunidade para se realizar,
tudo bem também. Perfeito. Né? É um aspecto a mais. É um aspecto a mais, mas muito exatamente. individual. Uhum. E assim, quando tu estava falando, eu estava pensando aqui, né? Quem tá assistindo pode falar, pô, então vocês vão falar de música, né? O que tem a ver com Nexus, assim? Primeira coisa, que tudo está conectado, né? Isso é uma das coisas que a gente sempre fala. E assim, hoje a gente está trazendo o exemplo, né? Um exemplo da música, mas que vocês vão ver que conversa 200% com a jornada de aprendizado contínuo, de propósito, de ir em busca daquilo que você acredita, né? De se autoconhecer, de se reinventar, de encarar desafios, encarar incertezas. Então, assim, a gente está 100% aqui no tema Nexus. A questão é que o Leandro, ele é uma prova viva, lógico, dentro do meio da música. Então, o episódio, ele interessa não só a turma que tem um interesse musical, que queira ou não viver de música, ou que só leva como um hobby, não importa. Mas aqui a gente está para falar a mensagem de que é possível você viver bem, realizado, em cima de algo que você acredita, que às vezes muita gente vai dizer que não é a melhor solução, né? Acredito que você tenha ouvido várias vezes. Pois é. Quando você decide... Quando você tem coragem para ser honesto consigo mesmo, de você se olhar no espelho e falar, cara, não era assim que eu queria que a minha vida seguisse. Quando você chega a esse ponto de olhar para as coisas que você vem fazendo e percebe que você poderia tentar ir por outro caminho, aí começam os desafios, eu acho. Porque você vai ter muitas incertezas, vão ter pessoas que não vão te apoiar, porque todo mundo... É aquela história, né? Uma torcida de futebol são 80 mil técnicos, né? Todo mundo é perito em futebol. Todo mundo tem a melhor opinião. Não, fulano devia ter feito isso, fulano devia ter... Então, assim, no fim do dia... A vida é sua, o destino da sua vida, a jornada da sua vida é você que constrói. E é muito triste você se deparar, você realizar isso na sua mente quando você já está muito velho. Que você olha... Não que seja tarde, não, né? Não que seja tarde, mas complicado. O que eu quero dizer que é triste é você olhar para trás e pensar, poxa, se eu tivesse insistido naquilo que eu gostava, eu acho que eu, sabe... poderia ter chegado até aqui de outra forma. Entendi. Entendeu? Então, quando eu tive essa... Porque hoje, lógico, né? Eu vivo de música já fazem 12 anos, vai fazer 13 anos que eu vivo 100% de música. E assim, no começo não foi fácil, né? A gente vai chegar nesse ponto, eu acho que, né? Sim. Vamos falar da minha trajetória, mas eu fiquei pensando muito, assim, de, poxa, beleza, não vai ser fácil, não vão ter desafios, assim, que eu não faço ideia de como eu vou resolver, mas o mais importante é que eu consigo ser honesto pra mim mesmo, no sentido de pensar, eu quero continuar minha vida desse jeito? Se sim, beleza. Se não, eu vou ter que buscar meios pra sobreviver, fazendo algo que eu gosto. E é completamente possível, independente da área. Por isso que, quando você falou da relação da Nexus com a minha história, eu gosto de pensar que, assim, parece que todo mundo tá no mesmo barco, mas em dimensões diferentes. Isso. Sabe, assim, com realidades diferentes, com objetivos diferentes, profissões diferentes, mas a essência de todos uma só. É a mesma. Assim como você anda, o médico também anda, o jogador de futebol também anda, o músico também anda. Então, sabe, a essência é a mesma, né? Perfeito. Então dá pra fazer várias relações, com certeza. Maravilha. Então já viu que o papo vai ser bom, né? Então segura aí, aperte os cintos e vamos em frente. Bora nessa. Agora, a gente engata aqui no aquecimento. E a gente vai fazer um ping-pong, eu te falo uma palavra, tu fala a primeira que vier na tua mente. Na minha mente? E eu respondo também e a gente vê até onde vai dar. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Jornada. Experiência. Tempo. Combustível. Pô, mano, tu já me jogou aqui. Energia. Podia falar combustível também, mas... Não pode voltar, não. Não pode. Energia. Economia. Escassez. Necessidade. Desejo.
Sonho. Realização. Sucesso. Objetivo. Felicidade. O sentido. Sentido? Norte. Resultado. Resultado? Meta. Medida. Medida? Esse foi difícil, hein? Medida é um parâmetro de circunstancial. Contexto. Realidade. Perspectiva. Projeção. Futuro. Vamos descobrir. Segredo. Fechou? Fechou. Fechado. Muito bom esse exercício. É bom. Muito bom, Eu gosto, nossa. particularmente, gosto demais. Nossa, faz você pensar, né? Na relação, na importância de cada uma dessas palavras, né? E ó que legal, assim, a gente começou em jornada, terminou em futuro. Ó. Mas permeamos ali vários temas interessantes. Sim, Tô aqui com a minha colinha. Ninguém é de ferro, né? Claro. Agora, nós vamos para o quadro Aprofundamento. Você sabe que existe aquela percepção, né? Aquelas verdades, falsas verdades, algumas fazem sentido, outras não, que a gente sempre cresce ouvindo. E eu queria trazer algumas aqui para ti. Certo. Pra gente discutir. Aí você aproveita e já traz um elemento, assim, da sua história para dizer o porquê que você acha que isso é verdade ou mito. Então, aquela primeira frase. Não é possível viver de música no Brasil. Mito ou verdade? É um mito, com certeza. Isso é um mito. Acho que existe o consciente coletivo de que o músico é o cara que só toca, né? E partindo dessa premissa, as pessoas acham que... Eu digo na sua maioria, né? As pessoas acham que é muito difícil viver de música sem um palco. Né? Já bem associado, né? Então o músico ele é associado à performance, né? Naturalmente, assim, pelo consciente coletivo. E eu acho que é um mito porque, como qualquer profissão, você tem o mercado da música. Esse mercado, ele é cheio de oportunidades e nichos dentro de nichos. Basicamente, nós vivemos numa era cada vez mais tecnológica, com cada vez mais conteúdo. E conteúdo é áudio e vídeo. Sim. Então, áudio é 50% de qualquer conteúdo. E não é só texto falado, não é só uma conversa. Uma conversa, você pode ter um profissional relacionado à música que pode atuar nesse segmento, fazendo sonoplastia, edição de voz, remoção de ruídos. Esse cara ele tem um pé na música. Ele tem um pé no trabalho com som. Sabe? Então, é um mito você achar que não consegue viver de música. Você pode achar que é impossível viver de música se o teu horizonte for muito pequeno. Ou seja, você só faz uma coisa. E isso que você faz é o seu ganha-pão. Então, se você só faz uma coisa, você só vai ter oportunidades para isso que você faz. E se não tiver oportunidades para isso que você faz, você não vai trabalhar. É uma dura realidade. Além dessa questão desse mito, né? De viver ou não de música... Aquilo que a gente sempre fala, né? Música é para quem tem talento. Né? Aquele imaginário coletivo que diz, cara, é o talento, é o que a pessoa traz de berço. Se não começar a estudar piano com 3 anos de idade, você não vai conseguir, né? Coisas assim, né? O que você teria a dizer com relação a isso? Olha, eu acho que o talento, ele é uma inclinação. É como se fosse um gosto. Você dá uma papinha de frango para um neném, depois você dá uma papinha de carne ou uma de legumes. A de carne ele vai chorar, mas a de legumes ele vai adorar. Qual é o parâmetro para você descobrir isso, assim, para você escolher isso? Então, é uma inclinação que você tem para alguma atividade em específico, para algum instrumento específico, para algum esporte, para algum tipo de arte, algum tipo de mídia. Então, o difícil é a gente descobrir essa inclinação. Muitas vezes a gente passa a vida... Isso é uma coisa, né? Descobrir respeitar os seus gostos e prestar atenção
nas coisas que você tem inclinação. Outra coisa é as pessoas resumirem uma pessoa talentosa, um músico que, por exemplo, toca bem, que estudou 30 anos, que faz uma apresentação memorável, você ouve, assiste aquela apresentação, consome aquilo, e na mesma hora você pensa, cara, eu toco violão, mas eu jamais chegaria no nível desse cara porque eu não tenho talento. Entendi. Quando você fala que uma pessoa tem talento, na minha opinião, eu acho que você resume demais essa pessoa, essa experiência que você vivenciou, como se fosse algo inatingível. Você exclui todo o tempo de estudo que esse profissional teve. Você praticamente está desafiando o tempo que o banquinho de estudo dele conhece a bunda dele. Sim. Porque para chegar naquele nível, não é... eu tô falando num nível imaginário, assim, de um Yamandu Costa. Sim. Pô, o cara toca violão desde jovem, ele toca bem pra caramba, ele cresceu no meio musical, ele estudou, ele toca todo dia. O que você faz todo dia que você não vai ficando melhor, você vai ficando pior? Muito difícil. Cara, é muito difícil você repetir. Não tem aquela máxima que acho que foi o Filipão que falou uma vez. Foi sorte, né? O Brasil tem sorte. Não, quanto mais eu treino e me dedico, mais sorte eu tenho. Então, sabe, eu acho que o talento, ele não é... eu não quero dizer que o talento não existe, não é isso, ele existe. Só que eu acho que ele faz diferença num nível muito alto. Lá na frente, depois que você pega, por exemplo, uma pessoa que não tem inclinação para música e estuda 30 anos, e você pega uma pessoa que tem inclinações musicais, tem mais facilidade, estuda 30 anos, lá na frente você vai ver a diferença. No começo... Eu não vou longe, não. Eu e você. Então. A gente começou, a gente sempre, né, teve junto, assim, apesar de morar em cidades diferentes. Tinha época que você ia em Fortaleza e tudo. Sim. A gente meio que começou a se interessar por música, principalmente o violão, mais ou menos na mesma época. E era muito igual. Pode dizer que a mesma predisposição que eu tenho, talvez seja a mesma sua. Exatamente. A diferença é que eu, né, parei ali, né, tratei aquilo como um hobby e você seguiu. Exatamente. Então, assim, acho que é meio assim, a gente é meio gêmeo nessa parte, a gente se parece muito em muitas coisas. Então, acho que expressa bem isso. Expressa muito bem. Não é uma bem. questão só de que, você chegou onde você chegou porque você tem muito mais talento do que eu. Olha a tua história aí. Eu lembro, eu já vi, né, presenciei você treinar 8 horas por dia. Eu vi, ninguém me contou. Eu fazia isso com muita frequência, né? Hoje, é claro, a gente tem uma vida muito conturbada, então o tempo ele é cada vez mais valioso, mas pegando esse gancho da nossa história, de como a gente começou, cara, assim, eu acredito de verdade que o esforço supera o talento em algum momento. Porque as pessoas que, assim, se julgam talentosas ou acreditam que, assim, eu toco desse jeito, porque, beleza, eu tenho uma facilidade e tal. Se você se monta demais nas tuas... Você falou uma vez que era uma muleta. Isso, é isso que eu ia dizer. Se você se monta demais nas suas facilidades, você permanece na zona de conforto. Você fica sempre com essa muleta. Na hora que você tiver que sair da zona de conforto, vai ser mais difícil. Enquanto que o profissional ou o amador que não tinha tanta inclinação para música, mas ele tem a mente mais aberta para trabalhar sua disciplina, reconhece suas falhas. É uma questão de tempo para esse profissional chegar num nível muito alto. Eu não estou querendo dizer também que é uma competição, né? Porque não é competição. O que é ser melhor ou pior? No ramo da arte isso é muito subjetivo, é muito difícil. Não é que nem um time de futebol contra o outro, que quem faz mais gol ganha. Não é ciência exata, né? Não é ciência exata, exatamente. Mas é isso, eu acho que o talento ele existe, é uma inclinação, eu acredito que é como se fosse um gosto, uma preferência. Você prefere se dedicar ao futebol, ao desenho ou à música? O desenho. Então, você vai com certeza fazer isso com muito mais afinco do que se você fizesse futebol ou música. E eu acho que ele também, ele conversa muito com a essência da pessoa, né? Às vezes você, às vezes você quer forçar uma barra. Realmente, você não leva o mínimo jeito, né? Aquela aptidão, jeito, inclinação para algo. Mas a pessoa quer porque quer. Ela vai conseguir, mas vai ter uma dificuldade bem maior e pode ser que...
Cara, e isso... Mas mesmo assim... Mas isso que você está falando é muito engraçado, porque assim, eu acho que depende muito também daquela questão da teimosia, da insistência ou persistência, sabe? Porque chega um ponto que você tem que perceber se, baseado nas suas referências, nos seus ídolos, nas pessoas que você admira, em qualquer nicho que seja, se você investiu uma quantidade de tempo moderada e obteve algum resultado. Se você faz essa autoanálise e vê que, poxa, estou obtendo resultados, são pequenos, mas eu estou evoluindo, e você quer permanecer nisso, beleza, não tem por que dar errado, vai melhorar, né? Agora, se você insiste em algo, né, e você vê que realmente você não consegue se dedicar o quanto você gostaria, se você tem um tempo livre, você decidiu tocar um instrumento musical, só que aí você prefere, sei lá, ir jogar futebol no fim de semana. São sinais. São sinais de que aquilo não tem tanto peso para você. E aí, o que acontece também é que algumas pessoas confundem isso. Assim, percebe que é tipo a premissa para você julgar o outro como talentoso? Isso. Mas você não faz sua parte. Isso. Então, peraí, será que é legal? Será que não seria melhor eu investir no futebol? Ou investir em outra área? Ou de repente perceber que não, beleza, o meu nível no meu instrumento é isso e tô satisfeito. Por isso que passa pelo autoconhecimento. Né? Exatamente. Então, eu acho que falta um pouco disso também. Eu tenho várias histórias para contar numa outra oportunidade, porque são muitas, mas sobre, por exemplo, eu dei aula muitos anos em algumas escolas, né? E eu cansei de ver casos onde o sonho do pai, que era ser guitarrista, ele transfere automaticamente para o filho. Ele quer que o filho realize as vontades e os sonhos dele. Mas isso não acontece só na música. Acontece em várias áreas, né? Em todas as profissões. Em todas as profissões. Isso aí nas famílias, é só o que a gente vê. Você percebe que como é difícil, né? Assim, bom, já que eu não fiz isso na minha vida, eu vou fazer com que meu filho faça. Você não pode ser dono do futuro do seu filho, né? Eu fico pensando, eu não sou pai, mas eu penso assim, que eu tenho que dar condições para o meu filho criar o futuro dele. Claro. Né? Escolher, tem poder de escolher. Você vai orientar. Exatamente. Você vai dar, essas aqui são as suas referências, né? Isso aqui é o que eu acho legal, mas é legal você perceber o que o seu filho gosta, o que o seu filho tem inclinação, o que ele faz com brilho nos olhos. Perfeito. Aí eu queria pegar um gancho aqui agora, né? A gente tá falando, como eu disse no começo, a gente falou aqui de música bastante. Agora vamos trazer para o elemento... Vamos abrir o espectro, né? Uhum. Tudo isso que você falou, se a gente pegar o elemento, por exemplo, da criatividade, né, que é uma habilidade não só da música, né, não só das artes, mas que está aí presente em tudo, praticamente. Se a gente pensar a criatividade como uma ferramenta de solução de problemas, né? Então ela serve para tudo. Ou de criação de problemas, né? Sim, né? Sim. Então, assim, se você parar para pensar, tudo isso que você falou, a pessoa pode dizer, mas eu não sou criativo. Aí vem a história do talento. Mas eu não tenho talento, eu não tenho um dom. Então, será que realmente você não é criativo? Ou é porque você não está alimentando, desenvolvendo, exercitando esse seu lado diariamente, dedicando esforço para isso, né? Pensando de forma diferente, fazendo coisas diferentes? Eu conheço um conceito sobre originalidade, que tem uma relação direta com criatividade, ao meu ver, que é assim, na música, muitas pessoas tentam ser originais. Eu digo as pessoas que têm inclinação para criar músicas. Para compor. E aí, assim, tem pessoas, tem músicos que querem ser originais sem conhecer referências. Tá. Então, assim, é um tiro no escuro, é um salto no abismo. Você não sabe onde você vai bater, não sabe... Qual é o parâmetro? Você não tem parâmetro nenhum. Você não sabe para onde você vai, você não sabe, talvez, nem quando você deve partir, né? Agora, assim, para você ser original, eu aprendi que é importantíssimo que você tenha ótimas referências. Por exemplo, você quer criar um produto novo. Você quer criar um mouse novo. Um mouse que é diferente de todos os mouses que existem nos computadores. Você precisa conhecer as melhores e as piores marcas de mouses. Você precisa saber as vantagens e desvantagens de todos os mouses.
Porque se você quer ser original, você tem que saber o que já existe. Claro. Como é que você vai romper isso? Você tem que saber o que existe. Peraí, gente, o que não estão fazendo em relação à ergonomia de um mouse? Botões, o movimento, essa posição será que é a ideal? Não sei. Vamos fazer uma pesquisa para ver todos os que existem. Na música, eu encaro isso como, sabe, é um excelente exemplo, ao meu ver, que você quer fazer uma música de um estilo, você quer aprender a improvisar de um jeito, é importantíssimo que você tenha referências, que você tenha bagagem, que você sabe quem são os expoentes positivos e negativos daquele gênero que você está tentando trabalhar. Assim, eu não digo que isso é uma receita para você ser de fato original, Sim. mas é um bom começo. Claro, porque vai te dar o parâmetro, vai te dar o repertório. Percebe que isso tem uma relação, na minha opinião, com criatividade? Sim. Como é que você vai se mostrar criativo se você faz a mesma coisa que os outros? Eu vou lançar um mouse igual o da Razer, sabe, só com um preço menor. Tá, onde está a sua criatividade aí? Exato, não Entendeu? existe. Na música é a mesma coisa. Vou fazer uma banda de rock para fazer o que todos já fizeram. Sabe, você quer ser o novo Beatles, quer inventar a roda de novo. Não, você tem que ouvir Beatles e ouvir de tudo que está relacionado a Beatles e pensar, bom, o que eles não exploraram? O que essas bandas não exploraram que eu não estou enxergando? Perfeito. Como você vai ter esse insight do zero, sem cara? Antes. Como? Não tem como, não entendeu? Tem como. Só se você for muito abençoado, assim, de dar um tiro no escuro e pegar no alvo, sabe? É a exceção da exceção aí. Entendeu? Então, eu gosto de associar esse conceito de originalidade com a criatividade. Sim. Né? Beleza. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo com a questão da jornada profissional, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, quadro Conectando, começando, e eu trago lá atrás, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, mas naquele momento ali que você já exercia uma profissão, que não era na música, né? Eu queria que você explicasse. Tá. E quando foi que surgiu aí aquela, né, a sementinha ali, quando que despertou aquilo em você e como foi esse processo? Não precisa contar assim de uma vez só, né? A gente vai trocar aqui. Mas como foi esse processo de transição, de transitar, dar o salto e, sim, que tipo de sentimentos você experimentou? Como que isso reflete até hoje? Fala um pouco disso aí. Com certeza. Vou começar do fim. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, para começar. Ótimo. Melhor coisa que eu podia ter coragem de ter feito foi isso. Bom, quando você é adolescente, né, eu tinha, como todo adolescente, aquelas expectativas de trabalho, de estudo, de, né, como é que vai ser minha vida, meu futuro, o que eu vou estudar e tal. Mas desde criança, como você mencionou agora há pouco, a gente sempre teve uma inclinação ali para música, um interesse em conteúdo musical em geral. Né? E a rádio, né? Lembra da rádio? E a rádio, a gente fazia uma brincadeira que era, a gente montava uma rádio. Cara, isso olha onde nós estamos agora. Não, ele tá no meu estúdio e ele tem um estúdio muito bom também. Então a gente, quando era criança, a gente montava uma rádio na sala da nossa avó. Uma fitinha cassete. Cara, a gente comprava aquelas fitas BASF, virgem, umas 2, 3, e deixava lá. Botava um fone desse aqui. Um fone, e aí a gente fazia gambiarra pra usar um microfone. Não, a gente usava o fone pra gravar. A gente usava o fone, plugava ele na entrada do mic e falava aqui, ó. Nossa, é verdade. Não, e aí assim, o Camilo trazia um violão, eu trazia o meu violão, e o Léo fazia as brincadeiras dele, o Luciano cantava, e a gente gravava aquilo numa fita. Aliás, se a gente achasse aquelas fitas, hein? Nossa. Não, assim, mas o que eu quero dizer, antes de voltar pra minha trajetória, mas é que, olha como o mundo dá voltas, né? Então, a gente, desde pequeno, pensava em ter uma estrutura para poder fazer coisas relacionadas a áudio, a música, enfim. Querendo ou não, o seu estúdio, ele hoje é uma ferramenta excelente para o seu trabalho de podcast, com anexos e tal. Mas ele tem uma origem musical. Sim, né? Com certeza. Ele nasceu disso. Assim como o meu. E nessa fase, né, desde dessas influências, né, o Camilo foi uma referência para mim, sempre foi. Eu ficava sempre tentando interagir com ele, com meus tios que tocavam violão, com meu pai que tocava teclado. E aí eu fiquei com essa inclinação musical muito evidente. Cheguei na adolescência, comecei a pensar em estudar música de fato, e meu pai não tinha condições. Aí ele falou, filho, olha, eu falei, pai, me coloca no conservatório de música. Filho, não vai dar, se você quiser, você tem que entrar no conservatório gratuito. Aí, resumindo a história, eu não tinha guitarra. Sim. Só tinha violão.
Aí, coincidentemente, meu pai conheceu o dono de uma fábrica de guitarras. E ele conseguiu, durante um almoço, porque meu pai é metalúrgico, ele manja de manutenção de máquinas. Ele conseguiu fechar um negócio lá, vou fazer uma manutenção das tuas máquinas e tal, e aí eu pago uma parte em dinheiro e te dou uma guitarra. Aí ele pensou em mim, falou, pô, meu filho queria uma guitarra, tal, ele queria estudar música, tal. Enfim, ele fez um negócio com ele, aí eu fiquei indo nessa fábrica uma semana e foi, cara, uma experiência, assim, absurda, como se eu tivesse entrado na NASA, assim, ó. Nossa. Cara, via um monte de corpo de guitarra naquela esteira, no alto, assim, um monte de gente pintando, gente tocando, afinando, lixando, pintando. Uma epifania pra mim, assim. Aí eu fiquei uma semana com ele trabalhando nisso. Umas semanas depois chegou meu aniversário, meu pai me deu uma guitarra. Cara, isso foi um incentivo tão grande pra mim, cara. Quando eu ganhei minha guitarra, eu fiquei com tanta vontade de estudar, mas tanta vontade de estudar, que eu falei, eu vou passar nesse conservatório. Estudei, eram 330 e poucas vagas, 330 candidatos por vaga. Nossa. E tinha 4 vagas. Nossa. Aí eu consegui entrar na época. E eu fiquei muito feliz, cara. Nossa, enfim, meu começo de estudo musical foi ali. E aí eu fui, né, tava com 15, 16 anos mais ou menos. E conforme você vai chegando aos 18 anos, começa aquele dilema, preciso trabalhar. Isso. Preciso estudar, preciso, né? Aí eu entrei na faculdade de composição musical, saí do conservatório e fui pra faculdade, já pensando no viés profissionalizante. Poxa, eu preciso, né, quero trabalhar com trilha sonora de jogos, eu amo jogos, como eu disse no começo, eu sou fissurado por jogos e anime. E aí eu comecei o curso de composição musical, só que na época não tinha nem computador direito, não tinha softwares que, né, a gente tem hoje. Então eu não conhecia ninguém, não tinha... Eu tava tão desesperado, Camilo, para conseguir qualquer oportunidade na área de composição, isso já foi em 2007, 2008. Sim, eu lembro. Que eu fui um dia, eu descobri numa revista que a Ubisoft veio pro Brasil e fez um escritório na Avenida Paulista. Mas não falaram aonde. Quando eu li essa notícia, eu falei, eu vou matar a aula e vou passar o dia na Paulista e só vou sair de lá quando eu achar esse escritório da Ubisoft. Loja em loja. Cara, eu entrei em todos os prédios da Paulista, cara. Nossa. Todos os prédios eu entrava e perguntava, é aqui que tem o escritório da Ubisoft? Hã? Ubi o quê? O pessoal respondia assim pra mim, mas o que é essa empresa? É uma desenvolvedora de games. Não é aqui não. Procura nos próximos. Aí eu... Pergunta ali no Posto Ipiranga. Né? Cara, mas foi uma... Aí eu lembro que, enfim, no fim do dia eu fiquei pensando tanto, eu falei, caramba, isso vai ser muito difícil pra mim. Eu fiquei muito desmotivado nessa época. E aí, por esse motivo, eu decidi sair da faculdade de música, bem no final, para investir em outra área que eu tenho uma boa inclinação, que é tecnologia. Eu sempre fui bom em matemática, sempre gostei de informática. É outra vertente. Né? Outra vertente que eu gosto muito, né? Que hoje, inclusive, reflete muito no meu trabalho. Te ajudou bastante. Aí eu fiz a faculdade de análise de sistemas, porque eu tinha as projeções de casar, né? Tava noivo na época e ficava preocupado. Poxa, né? Você casado, e aí, cara? Preciso ter uma renda, preciso... E aí, cara, no terceiro semestre eu consegui um estágio, já na área de TI. Aí meu salário saiu de tanto para tanto, assim, já foi uma diferença absurda. Cresceu rápido, Cresci muito rápido. Aí depois fui promovido 2 vezes, aí troquei para uma empresa maior ainda. Cargo de gestão... Cara, e isso foi uma experiência de 2 anos, que de verdade, assim, eu tive a experiência de colocar em prática uma inclinação que eu tinha, só que não era o que eu queria viver. Não era a essência, né? A principal. Exatamente. Não é porque eu tenho essa facilidade que eu tenho que viver disso. Isso também é uma escolha sua. Às vezes você é bom numa coisa, mas não necessariamente você tem que viver disso. Você pode se contentar, de repente, atrelando isso a uma outra coisa. Sim. Ou usando como um hobby. Só como um diferencial, de repente. Exatamente, né? Um ponto a mais. Mas não o core business ali. Exatamente. E eu fiquei, por esses 2 anos, assim, sofrendo... Quem trabalha aí em TI sabe que é um ambiente de sangue nos olhos e faca no dente, né? Deu problema, cara. É o primeiro a ser lembrado. Chama... Tá tudo bem, ninguém lembra. Eles chamam até os bombeiros pra resolver, entendeu? Tem que resolver. Não tem horário, tem que, sabe? E eu fiquei num ciclo, principalmente no último ano, fiquei 2 anos nessa área, de prover relatórios automatizados para gerência.
Então tinha muitas reuniões e tinha muito assédio profissional. O meu gerente, o meu diretor, na verdade, ele batia no meu ombro e falava, ó, amanhã tem reunião disso aqui, 8 da manhã. Mas ele falava isso 5 da tarde. Eu preciso do relatório tal. Pô, mas eu preciso estudar, eu não posso... Não, tá aqui o boleto do táxi, não tinha Uber na época, né? Era táxi. Sim. Ele dava um carnezinho assim, e tá aqui um cheque pra você pedir umas pizzas mais tarde. Te vira. Você tem que entregar. Isso acho que foi o gatilho, porque eu comecei a pensar, poxa, peraí, não é assim que eu quero viver, cara. Eu já estou numa área que tá fora do que eu amo fazer, que é música. Ainda mais com sofrimento. Ainda mais sofrendo assim, então isso foi um gatilho até que um dia eu fiz a analogia de me olhar no espelho, de verdade, assim, e falar, cara, eu não quero que minha vida siga por esse caminho. Não interessa quanto eu tô ganhando, não interessa os benefícios que eu tenho, não interessa a projeção de carreira que eu tenho, só que eu sinto que esse não deve ser o meu futuro, porque eu sei que eu vou me arrepender. Muito bem, uma pausa aqui para importante ser dito, né? Um ponto importante. Mais do que o que você quer, é o que você não quer, vem antes, né? É o não. Então, assim, você que está nos assistindo, né? Às vezes, você escolher algo é difícil, porque, poxa, quantas opções tem? Infinitas, né? Mas o não é o que eu já falei algumas vezes e repito. Na sua vida, você tem que dizer mais não do que sim. Exatamente. Porque são os nãos que você diz que vão moldando, que vão trilhando o seu caminho. Eu acho que os nãos que você fala são bons para você ter certeza de que o que é ruim não pode te atingir. Exato. Pelo menos isso. Exato. Você pode não saber o que você quer de bom. Exato. Mas se você souber de algo que é ruim e está te atingindo e você negar isso, acho que você já está num ótimo caminho. Exato. Essa reflexão nesse momento para mim foi crucial. Parece bobeira assim, mas eu juro, eu me olhei no espelho e fiquei falando comigo mesmo. Eu falei, cara, tudo bem, eu tô ganhando bem, eu tenho um salário ótimo, eu tenho projeção de carreira para crescer, porque eu entrego, apesar da cobrança. Sim. Tenho facilidade reconhecida, por isso que fui promovido algumas vezes. Sim. Mas... Ou seja, você era o profissional de sucesso. Isso. Que muita gente almeja. Exatamente. Só que assim, isso ia contra a minha essência. Assim, Perfeito. Tudo bem, se eu estivesse olhando só pro dinheiro, só pro resultado financeiro... Beleza. Talvez hoje eu estivesse numa vida melhor, já estivesse num apartamento melhor, tivesse um estúdio muito melhor... Mas eu tinha certeza que eu não queria conquistar minhas coisas às custas disso. Porque eu sei que no fim do dia eu ia perder um bem que não ia ter retorno, que é o tempo. Exato. Eu ia gastar uma quantia considerável de tempo com uma coisa que no fim do dia não ia me deixar feliz. Apesar de trazer muito retorno financeiro. Perfeito. Então aqui eu já quero deixar bem claro que eu não associo o fato de ser bem sucedido só com o retorno financeiro. Claro. O retorno pode vir de várias formas. Claro que a gente vive no mundo capitalista e a gente paga a conta. A gente nasce devendo já, né? O hospital já tem que ser pago. Já começa por aí. Quando eu tomei essa decisão, eu saí de um salário excelente para um homem jovem de 24 anos. Sim. Mais ou menos. Às vezes as pessoas passam a vida e não alcançam. E não alcançam. Eu tinha um salário, benefícios, projeção de carreira, credibilidade excelentes, para ter coragem de chegar pro meu chefe e falar, ó, a partir de amanhã eu não venho mais. Nossa. Aí ele falou... Ele só falou... teus pais? Não, aí ele falou assim... Não, você tá brincando. Como você não vem mais? Quem tá te fazendo proposta? É o concorrente? Aí eu falava, não, cara, não pode falar, eu cubro. Quanto eles estão oferecendo pra você? Eu pago mais. Aí eu falei, cara, o meu concorrente você não tem como cobrir. O meu concorrente é o meu sonho. Não tem como você fazer nada que faça eu querer ficar aqui mais, porque não dá. Aí ele falou, não, mas o que é o problema? Eu expliquei, eu não tenho tempo de fazer as coisas que eu gosto, eu quero investir na área de música, que é um negócio que eu gosto. E se eu diminuir a sua carga horária pela metade e manter seu salário? Aí vem as tentações. As tentações, aí eu pensei, dá um jeitinho, faz isso. Ele vai diminuir minha carga horária pela metade, eu vou manter meu salário só pra ele não me perder. Olha a tentação. Eu pensei e falei, cara, não, eu não quero. Enfim, aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. Teve o festival que eu participei também, né? Que foi um festival lá dentro e aí eu tive a oportunidade de tocar para as pessoas lá e aquilo também foi um chamariz para mim, porque eu
poxa, eu fiquei em segundo lugar numa disputa muito grande a nível Brasil. E aí, sabe, eu comecei a juntar, a pensar nas coisas, eu tinha perdido todos os contatos musicais. Aí falei isso com ele, não, né, cumpri só ali mais alguns dias para fazer a transferência da minha função para uma outra pessoa. Sim. E aí, cara, comecei do zero. Nunca vou esquecer, nunca esquecerei da ligação que eu recebi de um antigo colega meu da faculdade de composição de muito tempo atrás. Ligou pra mim e falou, Camilo, cara, eu lembro que você tocava. Eu tô trabalhando aqui numa escola de música. Você não quer vir aqui dar umas aulas? A gente pode te oferecer 2 alunos pra começar. Nossa. Aí eu falei, eu fiquei emocionado e falei, cara, você ligou no melhor momento possível, eu quero. Então eu saí assim de ganhar 100% pra começar a ganhar 5%. Nossa. Você tem um parâmetro assim, sabe? Foi tipo um corte de 95% Quase de renda. integral. Quase integral. Mas eu fiquei feliz. Eu falei, cara, eu ia, Camilo, sábado, 6 da manhã, faça chuva, faça sol, eu ia pra escola dar aula. E era assim, era um aluno às 8 da manhã, O outro lá? o outro 2 da tarde. Aí eu ficava estudando Sim, lá, sim. esperando novos alunos e tal. E, enfim, aí, resumindo tudo, cheguei onde eu cheguei graças à minha persistência de fazer bons contatos, de investir muito no meu conhecimento, investir em cursos, em aulas, investir na minha estrutura. Eu tenho muito orgulho de dizer que as coisas que eu conquistei hoje, todas foram por conta dessa coragem minha de investir na música. Não são só bens materiais adquiridos. Sim. Todos esses bens, é pouca coisa, né? Mas para mim tem muito valor. Cada instrumento desse que eu paguei com meus cachês, com aula, com arranjo, com composição, isso tem um valor, cara, que se eu comprasse com dinheiro de TI, não era a mesma coisa. Eu não daria o mesmo valor, não atribuiria. Entendeu? Entendi. Basicamente é isso, gente. A minha história é resumidamente isso. Aí é uma fração dessa história. É uma fração. Aconteceu. E no final, assim, mais uma vez, quem ficar até o final, o Leandro vai deixar aí os contatos dele, das redes sociais, dos perfis, vai falar um pouco dos trabalhos. Então, vocês vão ter uma noção de quem é Leandro, viu? Esperem um pouquinho. Então, muito bom. Agora eu queria avançar mais, né? A gente ir pro quadro, o último quadro, que é o Metanexo, em que a gente faz um pouco, assim, de algumas reflexões, mas antes eu queria entender, assim, que você dissesse 2 coisas. Qual foi a maior dificuldade naquele momento ali e ao longo do processo, né? Uhum. Primeiro, naquele momento que você tomou a decisão. Questões de opiniões, dos sabotadores, né, que aparecem. Uhum. Não sei se você teve momentos de autossabotagem, né? Ou de repente fraquejar. Mas assim, que tipo de dificuldade surgiu naquele momento e ao longo do processo? E se você tivesse que dizer assim, o principal aprendizado, a principal lição que você tirou disso? Não vou negar para vocês que uma das grandes dificuldades foi lidar com os familiares próximos, né? Porque a estrutura que está ao redor de uma pessoa é a sua família. São seus amigos, né? São as pessoas que estão ali para você, pro que der e vier. Só que quando você toma uma decisão que muitos acreditam que não é o melhor caminho para você, né? Há um certo egoísmo, né, da parte dessas outras pessoas de pensar que, assim, cara, eu não posso deixar ele fazer exatamente o que ele quer, ele tem que fazer o que eu quero, porque eu sei que ele né? É um julgamento, sabe, que, assim, isso tem muitos sentimentos, né, da relação familiar com amigos que ficam permeando essa circunstância. Isso. Então, por exemplo, quando eu tomei essa decisão, minha mãe não me apoiou. Hoje ela me apoia em tudo que eu quero fazer. Uhum. Mas eu não a culpo. Claro. Porque cada pessoa tem uma referência diferente. Claro. E, de fato, eles não sabiam exatamente o que eu queria fazer. Claro. O que fica estampado, assim, nessa transição, que foi o momento mais difícil para mim,
poxa, o Lê tá largando um emprego de ouro, registrado, com projeção de carreira, ganhando bem, com benefícios. Pra fazer isso aqui, cara, não vai dar certo. Muitas pessoas falaram isso pra mim. Tiveram colegas que falaram isso pra mim, tiveram parentes que falaram isso pra mim. Só que eu acho que, assim, a maior lição é que você tem que acreditar no seu potencial. Eu acho que essa é a maior lição que eu tirei, sabe? De que se você não acreditar numa coisa que você quer fazer de verdade, independente se as pessoas acham que é uma boa ideia, uma má ideia, independente, cara, se o mercado precisa, se o mercado não precisa. Profissão, né? Qualquer profissão, cara, não interessa qual é o seu nicho. Se você acredita no seu potencial, gosta de fazer o que você quer fazer e você faz bem feito, não tem como as pessoas não perceberem isso. Não tem como você não fazer bons contatos, bons vínculos, criar boas experiências, boas impressões. Me diga, que reflexo negativo isso vai ter no futuro, se não coisas boas? Então a gente pode concluir, então. Porque eu acredito que se você fizer uma amostra, a maioria das pessoas vai acabar tendo seguido um caminho diferente desse seu. Acredito eu. Então a gente pode concluir o quê? Que as pessoas, elas não seguem esse desejo interno e, sei lá, de repente elas vão sendo conduzidas por essas circunstâncias e por essas opiniões, né? Essas avaliações do que é melhor. Ou podem se acostumar. Ou podem, aquele que a gente falou, né? Sobre se acostumar. Podem se acostumar com o certo ao invés do duvidoso. Porque quem garantiria, quem poderia... Eu sabia que a decisão que eu tava... Eu tinha noção, Camilo, de que era uma decisão arriscada. Isso tava muito claro. Assim, poxa, beleza, eu tenho um emprego. Mas aí eu comecei a pensar, cara, por que a gente fala tanto do que é arriscado? A minha mãe me ensinou muitas coisas boas, cara. Ela sempre falou pra mim, filho, a gente é uma vela acesa. Exatamente. Basta um ventinho, um soprinho, ó, que a gente apaga e vai embora e não deixa rastro nenhum. É uma falsa sensação de controle. Exatamente. Que a gente experimenta na vida. Então, a partir do momento que você dá peso pra esse conceito, você começa a valorizar a sua essência, a vontade que você tem de fazer as coisas. E eu juro que com 24 anos eu pensava nisso. Falava, cara... Tudo bem, e se eu morrer amanhã? E se eu tiver algum problema e, sei lá, não puder mais trabalhar e de repente, sei lá, eu machuco a minha mão e não posso mais tocar? Ou acontece alguma coisa comigo? Porque todos estamos sujeitos. O mundo é assim. Olha a maturidade que você tinha com 24 anos, cara. Cara, isso, assim, eu arrisco dizer pra você que isso me atormentava. Nossa. De pensar, poxa, eu preciso aproveitar cada dia da minha vida. Por isso que eu te falo que hoje, tudo que eu conquistei, cara, eu posso ser pequeno no YouTube, eu posso ser pequeno no Spotify, eu posso continuar desse jeito pro resto da vida. Tá tudo bem, cara, sabe? Cada dia pra mim é uma vitória porque eu consigo gastar o meu dia inteiro fazendo coisas relacionadas ao que eu gosto, a essa minha decisão que eu tomei lá atrás. Então, a partir do momento que eu consegui estabelecer um mínimo pra sobreviver, cara, passou disso pra mim, cima, é lucro, cara. Sabe, eu sou muito grato, assim, a tudo, cara. Então, resumindo, a minha maior lição que eu tirei disso é eu perceber que eu tenho que acreditar no meu potencial. Que se eu acreditar no meu potencial e fizer as coisas do melhor jeito que eu puder, independente de resultado financeiro, independente de qualquer coisa, cara, no futuro virão coisas boas. E aí é onde as pessoas podem te julgar de fora falando, mas você conhece fulano de tal? Mas você já fez isso? Mas você já fez aquilo? Tá, mas olha como eu comecei. Exato. Será que é tudo acaso mesmo? Será que é só uma indicação? Você é um afortunado? Será que eu sou um afortunado? Eu sou afortunado por estar vivo. Claro. Eu penso assim, cara. Claro. E costumo dizer que... É uma oportunidade diária. Quem tem mais sorte nesse mundo são os idosos. Porque conseguiram chegar longe. Será que a gente consegue chegar longe? Eu penso nisso direto, cara. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É isso. Muito bom. Eu falei pra vocês que o papo ia ser bom. Pena que a gente já tá aí perto de 1 hora. Né? A gente não pode esticar demais. Infelizmente. Mas tá bom, tô gostando. Mas eu sou muito prolixo também. Eu preciso ter cuidado com isso, preciso ser mais sucinto. Não, tá de boa. Muito bem. Agora eu queria
Você já falou aí alguns cenários, né? Você falou e se, né? Como teria sido? Então você já meio que respondeu algumas coisas que eu perguntaria. Uma das perguntas você já respondeu, era isso. E se você tivesse continuado lá no cargo, né? Não tivesse arriscado, então... Mas assim, já recapitulando também, ajudando aí a quem está nos assistindo. Então, para você ver a importância dessa sensibilidade que a gente tem que ter, né? Da gente se perceber, a gente perceber o contexto, de ao mesmo tempo a gente ouvir as pessoas próximas da gente, mas no final das contas a decisão é sua, porque não confunda intimidade com verdade, né, com racionalidade, com a melhor alternativa. Uhum. As pessoas vão expressar opiniões e é muito raro que a pessoa exercite de fato uma empatia para te entender. Então ela vai... Se colocar no seu lugar. Ela vai, na verdade, ela vai pegar a régua dela e aplicar para ti. Então, no teu caso, né, vai ser, não, engenharia, a própria TI... medicina, aquelas profissões que são, digamos, ali as top 5, top 10, né? Que os pais, infelizmente, às vezes acabam direcionando. Ou concurso público. Não são todos. Né? Ou, vai estudar para um concurso, não é tão bom. Saída básica, assim. Né? Isso. Quer ter segurança, faz um concurso. Isso. Né? Vai fazer um mestrado, né, e tal. Mais uma vez, nada contra... De maneira nenhuma. Claro, são alternativas. Uhum. A questão é, até que ponto você está seguindo essa alternativa por uma questão consciente, de propósito, que você de fato enxergou. A gente já falou sobre o Ikigai, né? O Leandro comentou aqui sobre o Ikigai, que é aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom, aquilo que você é pago para fazer e é bom para o mundo. Para que exemplo melhor disso do que o exemplo do Leandro? Para que coisa melhor para o mundo do que a música? Né? Olha a importância que a música tem na vida das pessoas, né? A arte como um todo, né? Que a música faz parte. Sim. Então, assim, se até hoje você tinha um pouco de dúvidas sobre esse conceito de Ikigai, achava ele um pouco teórico, tá aqui, eu trouxe um exemplo vivo disso. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa, Camilo. Muitas pessoas falam de crise, né? Que... Por exemplo, hoje a gente tem esse conceito hoje de concurso público é o caminho seguro, TI é uma área que dá retorno, engenharia, medicina e etc, né? As áreas que são, entre aspas, seguras. Sim. Né? Só que assim, como eu disse, a partir do momento que você coloca essa segurança, envolve a sua vida, a sua existência, sabe? E outra... Eu acho que você nunca deve agir mediante a crise. Porque, assim, o dinheiro, ele não some, ele muda de lugar. Ele troca de mão. Se um dia o combustível fóssil for extinto, acabou o petróleo, acabou a gasolina, acabou o álcool, o dinheiro não vai sumir, ele vai para engenharia elétrica. Isso. Para carros elétricos e etc. E aí, quem se especializou em mecânica baseada em petróleo vai ter que se atualizar. Perfeito. Então, o dinheiro ele sai de um lugar e vai para outro. O que eu quero dizer com isso é que toda área tem suas oportunidades. Eu acredito de verdade que não existe uma área melhor ou pior do que a outra. O que faz diferença não é assim... Eu não acho que você tem que escolher o seu caminho baseado no que você vê lá na frente. Você tem que escolher baseado no que você quer fazer. Ah, mas já tem 15 milhões de podcasts no mundo. Não importa. Daí? Não importa que tem um monte de podcasts. O Camilo gosta de fazer e ele vai dar certo, sabe? As coisas vão começar a dar retorno porque você faz respeitando a sua essência. Exato. Você quer transmitir uma mensagem para as pessoas. Inevitavelmente, o público vai se identificar com isso. Inevitavelmente, não vai piorar, vai melhorar. Entende? Então, a decisão de você fazer um podcast não é baseado no que tá faltando só, assim, de, poxa, ninguém fez podcast ainda, vou fazer. Cara, já tá abarrotado de podcast aí, mas não é esse o critério que eu acredito que tem que ser seguido. Tem que ser baseado na sua verdade. Porque a condução da sua vida as rédeas da tua vida estão na sua mão. Você não pode passar para outra pessoa, sabe? Se você quer viver de artesanato... Cara, quantos artesãos, desculpa. Fiquei na dúvida, não acho lembro. que é artesãos. Artesãos tem por aí, né? Tem milhares, cara. Uns ganham muito, outros ganham pouco, outros moram na rua, outros têm mansões. Sabe? Então qual que é a régua?
tem que partir de você, sabe? Então, tem que ser você tem que acreditar no seu potencial e respeitar os seus gostos, as suas inclinações. Perfeito. Sabe? Perfeito. Pô, muito bom, muito bom. Olha a mensagem aí, pessoal. Então, espero que a promessa tenha sido válida, né? Que esteja atingindo aí as expectativas. Com certeza. Desse episódio. Eu tô gostando muito. Eu queria te fazer só algumas perguntas, algumas indicações. Você sinta à vontade aí para indicar pro pessoal. Certo. Um objetivo. Ser feliz. Um lugar. Posso falar o seu corpo? Assim, Pode. o seu corpo. Pode. Sabe? Como um templo ali. Como um templo, exatamente. Valorize Perfeito. o seu corpo. Perfeito. Uma frase. Nunca desista dos seus sonhos. Boa. Um filme. Um filme... Vale anime? Vale, você que manda. Não. Vai. Um filme... eu acho que Matrix é um filme ótimo para refletir sobre muitas coisas. Adoro. Sair da... O primeiro, tá? É. Só o primeiro. Esse último aí esquece. O último Meu esquece. Deus. Não, o primeiro é legal, o segundo é legal, o terceiro é legal, mas o último esquece. Mas o primeiro é o que, poxa, te faz questionar muita coisa. Sim. E não tem volta, né? Não tem volta. Uma vez que você sabe, já É um caminho só de ida. é. E pra fechar, um livro. Nunca Desista dos Seus Sonhos, que é um De livro quem? do Augusto Cury. Augusto, Esse mestre. livro eu ganhei de um tio meu. E foi bem no momento que eu estava passando por esse dilema de pensar na minha transição profissional. E eu tomei essa decisão também porque esse livro me ajudou muito. Não foram só as questões do meu contexto, da minha realidade, mas esse livro com os relatos, né, que o Augusto Cury aponta, cara, mudaram demais a minha vida, assim, de verdade. Me ajudou muito a ter certeza de que eu tenho que acreditar nos meus sonhos, nas coisas que eu quero fazer pra minha vida e conduzir ela do jeito que eu quero, porque a vida é minha. E eu acho que esse egoísmo é saudável pra todo mundo. Um pouco desse egoísmo. Claro que sim, tem a questão do altruísmo, que você tem que se doar pro outro um pouco, solidariedade, viver em comunidade, mas no que se refere às suas escolhas profissionais, fazendo aqui a conexão com Nexus, você tem que ser um pouco egoísta, eu acho, sabe? Pra proteger, né? Pra ficar blindado e, assim, ouvir o que o seu coração fala. Sim. Sabe? O que a tua essência tá pedindo. O que você acha que você faria, assim, cara, com brilho nos olhos. Sabe? Sim. Pois é. Já conversamos muito sobre isso. Muito. E esse rapaz aqui tem uma pitada aqui no próprio projeto da Nexus, de tanto que a gente conversa sobre esse tipo de coisa. Sim. Muito bem, cara. É isso. Aí, precisava ter uns 10 aqui para poder dar conta. Antes da gente seguir pro final, que eu queria que você falasse um pouco, né, dos seus projetos, aí, o que você já fez, o que você está pretendendo fazer. Eu queria primeiro um momentozinho de feedback, que a gente gosta sempre de dar essa oportunidade, né, de aprendizado. O que você gostou nesse episódio e o que você acha que pode melhorar. Certo. Bom, eu gostei do teor do assunto. Eu acho que você fazer reflexões e ouvir as considerações, as ponderações de uma pessoa com uma visão diferente, que você tem em consideração, é muito importante para sua carreira. Então, conversar sobre esses assuntos, por mais que o tópico seja uma jornada profissional, sabe, essa troca de experiência para mim é muito válida, porque reforça algumas coisas que eu já decidi há tempos atrás, sabe, pela questão da consideração. Sim. Então, pela sua opinião, sabe, pela sua visão, porque eu não tenho ego intelectual, sabe, aquela pessoa que o que é certo é só o que eu acho, sabe, não, eu quero fazer só isso, assim, não quero ouvir a opinião de ninguém. Perceba, quando eu falei sobre ser egoísta profissionalmente, é para você ouvir a sua essência, mas isso não impede você de considerar opiniões de pessoas que você, sabe, que você acha que podem agregar. Olha a mentalidade de aprendiz aí, na prática. Né?
E pra mim essa foi a maior experiência desse podcast. O que eu acho que outra coisa que eu gostei também é que a gente improvisou aqui. Total. Ele tá no meu estúdio, ele não tá na zona de conforto dele, no estúdio dele, com a estrutura dele, do jeito que ele tem feito os outros episódios. Ele falou, cara, vamos fazer. Eu falei, pô, mas... E tá, o meu estúdio ele é preparado pro meu trabalho, ele não é preparado para podcast. Então, o Camilo ele tem muito esse perfil de vamos fazer com o que a gente tem agora aqui. É isso que a gente tem agora, então vamos fazer, vamos para frente. Isso eu acho muito legal, é um aprendizado para mim, porque eu sou um pouco brecado, assim, nesse sentido, sabe? Eu quer ali o negócio redondinho, quero fazer perfeito. tudo redondinho, perfeitinho, e às vezes isso me breca demais. Mas eu gostei muito disso. O que pode ser melhorado... Eu acho que podia ser maior. Não, sinceramente, poderia ser maior, Tá. Poderia ter com mais frequência. Sim. E eu acho que você tem que cada vez mais explorar profissionais que não tem a ver com o mundo empresarial. Legal. Eu acho que isso pode te dar parâmetros diferentes, pontos de vista diferentes sobre o ser humano, que é a essência do teu negócio. Perfeitamente. Entendeu? Sair um pouco desse viés, né? De só vou falar com um cara que é empreendedor ou com um cara... Cara, fala com um artista de circo. Legal. Fala com um ator, sabe? Fala pra ver como é que ele lida com os problemas. Exatamente. E aí a gente fala, né? Que ser humano é o seu maior diferencial. Exatamente. Então, independe do contexto, se é empresarial, se é profissional, se é social, se é governamental... Exatamente. Cara, é a essência da pessoa. Então a gente está aqui para conhecer histórias. E, claro, passar uma mensagem, mas através de experiências e histórias. Então, legal, concordo, acolho 100% aí das referências, das percepções e das sugestões. É isso, senhores. Top. Senhoras. Muito bem. Agora eu queria que você finalizasse... Não, já. Já eu queria que você fechasse dando um recado aí pro pessoal. Você tem seu público, né? Você pode se dirigir para eles também. Sim. E também pro público da própria Nexus, né? Que a gente tá vendo aqui que eles têm muito em comum. Mas antes eu queria que você comentasse um pouco do porquê que eu estou aqui. Tudo bem que eu vim aqui a São Paulo a trabalho, mas a gente aproveitou essa oportunidade. Mas queria que você trouxesse um pouco de um spoiler... de o que tá saindo aí do forno, o que o pessoal pode esperar dessa parceria aqui, ó. Olha, gente, para quem acompanha aqui o trabalho do Camilo na Nexus, os conteúdos relacionados, as coisas que ele produz, que ele propõe, as reflexões, as provocações, com certeza vocês já perceberam que ele não é normal. Ele é um cara diferenciado. Ele provoca você a raciocinar de um jeito que, sabe, isso é muito legal. Eu admiro muito a inteligência dele, a capacidade de reflexão dele sobre vários aspectos. E aí, assim, a gente tem muita coisa em comum, né? Como ele mencionou. A gente tem... Não é só o fato da gente, né, sermos parentes, né? A gente tem um perfil muito parecido, sabe? Uma linha de raciocínio parecida, né? Sim. E aí, eu estava um tempo atrás fazendo um planejamento de um curso que eu já ofereço de forma particular para os meus alunos sobre como viver de música, né? E eu estava fazendo sempre do meu jeito e planejando, poxa, o que eu poderia fazer, né? E esse grande camarada aqui veio para, sabe, a gente tem conversado muito sobre uma estratégia, uma estrutura, uma organização para que esse conteúdo, de fato, alcance as pessoas que precisam. Às vezes a pessoa só quer se estruturar na sua carreira para poder viver com uma certa estabilidade dentro do que gosta de fazer. No meu caso, na música. Então, eu e o Camilo, a gente está fazendo uma parceria. A gente está estruturando um curso relacionado à gestão de carreira, voltada para o nicho da música, para incentivar as pessoas, dar orientações, replicar algumas experiências da minha vida profissional, dar certos direcionamentos, apresentar soluções, apresentar problemas e como resolver esses problemas, né, para ajudar essa galera que ou é aspirante a músico
E talvez desista do sonho de viver de música porque é uma profissão arriscada, ou porque não conhece ninguém, ou porque tem medo do futuro. O que vai acontecer? Eu vou viver nessa incerteza? De novo, o que é incerteza, cara? Tá vivo já é uma incerteza. Qual é a certeza, né? Qual é a certeza, cara? Então, assim, a certeza é a oportunidade que você tem hoje, agora. O que dá pra você fazer agora, sabe? Então, a gente está elaborando, estamos aí num projeto para construir esse curso da melhor forma possível, esse infoproduto, para fornecer para vocês, eventualmente, aí daqui a uns meses, né? Tá saindo. Tá saindo. E tem sido uma experiência muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar um público bem interessante. Tem muita gente que eu acho que seria beneficiada com esse conteúdo. Sim, e com certeza com isso a gente vai permitir, pelo menos vai dar a oportunidade de você que está nos assistindo, de trilhar um caminho até melhor do que o Leandro está trilhando ainda, né? Que essa jornada aí, ela não acaba nunca. Não acaba, mas o objetivo do professor é fazer com que o aluno seja melhor que ele. Exato, eu acredito muito nisso. Esse é o verdadeiro mestre, aquele que faz o pupilo superá-lo, né? É a melhor das provas, né? A melhor das evidências é quando isso acontece, isso que tem que ser buscado. Uhum. Então, aguarde. Aguarde, vem coisa boa por aí. Garanto que não se arrependerão. Com certeza. Muito bem, encerramos. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazerzão. Prazer é sempre meu, cara. Eu sei que eu tô devendo, né, com relação à frequência, mas aí em linha com o que você falou, né, respeitando a minha essência, eu prefiro, tipo, hoje eu estou aqui íntegro, né, fazendo isso aqui de total prazer, ciente de tudo que a gente está conversando aqui. Então eu respeito também o meu limite. Feliz por ter conseguido gravar esse episódio. O último já faz um tempinho. A gente tinha dado uma pausa exatamente para eu me estruturar, né? Eu também na Nexus estou me reestruturando para entregar algo concreto para as pessoas, né? Não que o podcast vai parar, ele só estava em pausa. Mas surgiu essa oportunidade, né? Tanto eu precisava tangibilizar algumas coisas e o Leandro precisava dessa orientação. A gente juntou aí as duas necessidades. Sim. Então, a gente vai tocando, vai construindo. E como tudo está conectado, com certeza o projeto da Nexus continua. Isso aí. Pegando essa carona mútua com certeza. Com o meu grande amigo aqui. Vamos juntos. Então, para encerrar, eu peço que você deixe um recado final aí para a sua turma. Fale seus contatos e que tipo de projetos você já fez, está fazendo atualmente e também alguma, fora esse que você já deu spoiler, que tipo de trabalhos e projetos você tem como expectativa aí. Bom, primeiro recado que eu posso deixar para todos que nos assistem, eu peço desculpas também pela minha falta de frequência no envio de materiais. Eu já fiz muitas experiências, já produzi muito conteúdo e eu sou um pouco avesso a tendências, porque eu gosto de seguir exatamente o que o meu coração manda, o que eu quero fazer. Só que eu cheguei a um nível de experiência que eu acho que tem que ter um meio termo. Porque não é só fazer o que eu quero, eu preciso respeitar o que vocês querem também. Então eu sei que muita gente pede pra mim, principalmente gente de fora do Brasil, porque quem acompanha meu trabalho sabe que eu faço tudo em inglês, falo tudo em inglês, produzo tudo em inglês, pensando sempre numa audiência maior. Isso. Mas a galera pede muito tutorial, a galera pede muito pra eu fazer vídeos de um certo tipo, ou vídeos de um certo jogo, de um certo anime, E assim, muitas coisas aconteceram recentemente, não é só uma desculpa, mas eu prometo voltar firme, produzindo mais conteúdo, com mais frequência. Eu tenho alguns projetos em mente que eu pretendo fazer. E entre esses projetos, eu tenho o plano de fazer alguns tipos de React, algumas videoaulas gratuitas, alguns conteúdos com viés mais engraçado relacionados à música.
Tenho vários planos ali, além de continuar compondo minhas músicas, fazendo meus arranjos, produzindo música pro Spotify e etc. As bandas musicais, né? Os musicais. Sim, também. E aí, assim, fora dessa questão de internet, tenho alguns outros projetos em vista. Eu tenho trabalhado muito com musicais, né? Aqui em São Paulo. Já fiz alguns musicais muito legais, muito relevantes aqui na cidade de São Paulo. O projeto mais recente que eu fiz de musical foi trabalhar no musical do Silvio Santos. Foi uma experiência muito legal, porque além de ter que tocar no musical como guitarrista, o que já é um desafio muito grande, porque para quem não sabe, quando você toca num musical, você tem desafios, assim, muito diferentes do que tocar numa gig ou acompanhar um artista. É uma dinâmica muito complexa. É diferente, né? É muito diferente, os ensaios são muito puxados. Mas além de tocar, eu tive a experiência de ser maestro também, né? Porque eu também fiz uma pós-graduação, estudei direção musical. Fiz os arranjos também do musical, que foi uma experiência maravilhosa. Além disso, eu faço a trilha sonora de um jogo que se chama Tanuki Sunset, pela empresa Rewind Games. É uma empresa canadense, uma desenvolvedora indie, do meu amigo Shima Kubio e o Afábio. Eu faço a trilha sonora desse jogo. Esse jogo possivelmente já saiu na Steam, se vocês pesquisarem lá, Tanuki Sunset. Ele vai sair agora, no mês de novembro, para Xbox e PlayStation 5, e, enfim. Ano que vem, possivelmente, para Nintendo Switch. E aí eu vou fazer mais ou menos mais umas 5 a 7 músicas novas para esse jogo. E tem mais algumas outras coisas para acontecer, mas... não vai entregar tudo, né? Vamos com calma, tem muita coisa aí que tá no radar. É o que eu falo para ele, assim, ó. É bom o nosso radar ter um monte de bolinhas, assim. Se de 20 bolinhas que tem no radar, 2 for verdade, tá beleza. Já tá ótimo. Então... basicamente é isso. Só fala o teu @. E as minhas redes sociais, basicamente, é Nonato Music. Então, se você colocar no YouTube Nonato Music, você vai ver meu conteúdo. No Spotify, no Deezer, na Apple Music, no Instagram, Nonato Music. Para você que não conhece meu trabalho, eu convido você a conhecer. Vai lá no meu canal que você vai ver. Você que gosta principalmente de animes, de música de jogo, eu componho músicas inspirado em jogos, como se eu fosse contratado para fazer uma música para aquele jogo. Então eu faço arranjos também, versões. Já fiz de God of War, já fiz de Octopath Traveler, já fiz de The Legend of Zelda, fiz muita coisa. Tanto com violão, quanto arranjo orquestral, com heavy metal ou com bossa nova. Recentemente eu tô com um projeto de Sonic Bossa Nova. Pegar a trilha sonora do Sonic inteira, cara, e fazer toda em Bossa Nova. Estou finalizando o meu álbum. Muito bom. Já lancei uma música no YouTube, convido vocês para assistir. Se inscreve lá no meu canal, se inscreve aqui no podcast da Nexus, segue eles nas lojas, nas plataformas de streaming ou no canal do YouTube. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Camilo. Muito legal conversar com você, atingir o seu público. Espero que eu tenha agregado um pouco aí e vamos junto, como eu costumo dizer, daqui pra frente é só pra cima. Muito bem. Maravilha. Valeu. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Valeu, galera. Abraço, Nexaristas. Falou! Valeu.